Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos aprender hoje função quadrática, né? Nós vamos aprender o que seria uma função quadrática, o que seria uma função polinomial do segundo grau. Vamos ver alguns gráficos, tá? Na verdade, vamos precisar de mais de uma aula, entendeu? Mais de um vídeo falando sobre esse assunto. Então eu vou começar nesse vídeo com um assunto bem superficial, depois nós vamos entrar mais a fundo com o gráfico de função quadrática, ok? Vamos lá? Função polinomial do segundo grau ou função quadrática, tá? Na verdade, vocês vão ver esses dois nomes, função de segundo grau, tá? Ou função quadrática, que é a mesma coisa, ou vai estar escrito função de segundo grau ou função quadrática. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo o vídeo que vai falar de função do primeiro grau, um vídeo que fala o que é função. Eu vou organizar todos os vídeos que falam sobre função, ok? Vamos lá, vamos começar o primeiro vídeo de função quadrática, tá? É importante também dar uma olhada no vídeo que fala sobre equações do segundo grau. Tem dois vídeos que falam de equações do segundo grau, que vai complementar toda essa linha de raciocínio, tá? Vamos lá, função quadrática. Nas imagens abaixo, podemos observar alguns exemplos de aplicação de função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Peguei aqui uma imagem aqui, ó, duas fotos que tem esse formato parabólico, que é a forma do gráfico da função quadrática, ok? Também peguei aqui uma imagem aqui no centro, que eu tirei de uma questão do Enem, que ele também tem uma forma parabólica, né? Uma forma de um gráfico de uma função quadrática. Nós vamos aprender agora a iniciar como que nós vamos aprender esse assunto, né? Vamos lá. Primeiro, o que seria uma função quadrática? Tá? Uma função quadrática, a lei de formação dela é aquela do tipo assim, ó, f de x igual a ax ao quadrado, bx mais c. Tá? O a tem que ser diferente de zero e o b e o c tem que estar no conjunto dos reais. Ok? Professor, quais são os conjuntos dos reais? Também tem um vídeo que fala do conjunto dos reais. Tá? Eu vou ver se eu também consigo deixar aqui abaixo o vídeo que fala sobre conjunto dos números reais. Quais são os números reais? Então, A, B e C são os coeficientes. Tá? Lembrando, A é quem fica com x2, B é quem fica com x e C é o coeficiente sem grau zero. Né? A gente chama de grau zero. Né? Está muito associada à equação do segundo grau. Okay? Uma função quadrática do segundo grau está associada a uma equação do segundo grau. Ok? Então, quando eu substituo aqui, ó, o x por 1, eu posso substituir todos os x da função por 1 e eu acho f de x 1, saber qual é o valor. Posso substituir por 2, por 3. É igual o valor numérico de um polinômio, ok? Igual o valor numérico de um polinômio, tá? E você tem que saber que, para ser do segundo grau, o maior expoente tem que ser o 2. Professor, se o maior expoente for o 3, aí vai ser do terceiro grau. Se for do 4, vai ser do quarto grau e assim sucessivamente. Se não tiver expoente, é uma função do primeiro grau. Okay? É grau de polinômios também. Se você pegar o vídeo de polinômios, você vai entender o que seria grau de polinômios. Aí você vai entender por que essa função é uma função de segundo grau ou uma função quadrática. Ok? E esse f de x, ele também pode ser chamado de y. Tá? Ou você vai ver o valor de y ou o valor de f de x. Significa função de x ou algumas vezes y. Porque quando você formar lá o gráfico, vai ter o quê? X, valor de x, valor de y. Então, função de x é a mesma coisa que y. Tá? Representação gráfica de uma função quadrática. Então, eu vou construir, para construir um gráfico de uma função quadrática,
Primeiro nós vamos construir uma tabela. Nós vamos atribuir valores arbitrários para x. O que seria isso, professor? Eu vou escolher o valor de x. Eu vou falar assim, olha, se o x for 1, quanto que vai ser o valor de y? Ou de f de x. Se o x for 2, quanto... Eu não vou pegar números enormes, tipo... se o x for 100, para quê? Não, eu vou pegar e chamar o x de 1, chamar o x de 2, chamar o x de 3, chamar o x de 0, de menos 1, de menos 2, de menos 3. Com isso, eu vou determinar, tá, o valor de y e assim eu vou formar o par ordenado. Aqui, ó, vou formar os pares ordenados. Esses pares ordenados, como já passei em outros vídeos, é o valor de x e o valor de y, ok? E sempre o primeiro é o valor de x e o segundo é o valor de y. E eu vou pegar isso tudo e vou colocar lá no plano cartesiano, tá? Eu também fiz um vídeo de plano cartesiano, então o ideal é que você veja todos os vídeos relacionados que falam sobre função. Okay? Eu vou mostrar um exemplo dessa função, é uma função bem básica, uma das mais fáceis. Ela só tem A. Professor, não teria que ter o B e o C? Nesse caso, o B e o C, eles são zeros. O único que não pode ser zero é o A. Okay? Isso aqui é uma equação de segundo grau, professor? Sim, uma equação de segundo grau. Qual é o valor de A? 1. Qual é o valor de B? 0. Qual é o valor de C? 0. Então, é muito fácil. Peguei o exemplo mais fácil para poder explicar para vocês como que dessa função, ou f de x igual a x ao quadrado, ou y igual a x ao quadrado, eu posso representar graficamente. Tá? Como que ficaria essa função representada graficamente? Então, eu primeiro formo uma tabela, como eu disse. Ó, formo uma tabela desse jeitinho aqui. Tá? Bota uma coluna chamada x. Coluna do meio, tu escreve a função y é igual a x ao quadrado. E na última, você já coloca o par ordenado, ok? Que é o valor da resposta, é o valor de y, né? Quanto que está dando aqui, ó. Um exemplo, vou começar aqui com 0. Se o x for 0, 0 ao quadrado dá quanto? 0. Então, se o x for 0, primeiro é sempre x, o y vai ser 0. Se o x for 1, 1 ao quadrado, 1. Então, se o x é 1, o y também é 1. Se o x for 2, 2 ao quadrado, 4. Então, se o x é 2, o y vai ser o quê? 4. Então, olha, eu já achei aqui três valores para atribuir três valores para x e achei os valores correspondentes em y, ok? Então, eu já fiz aqui três pares ordenados. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Atribuir menos 1, menos 2. Menos 1 ao quadrado também dá 1. E menos 2 ao quadrado também dá 4. Então aqui, ó, eu marquei 5 pontos. Professor, quantos pontos eu marco? Na função do primeiro grau, tá, existe uma regra na geometria que entre 2 pontos só pode passar uma reta. Então, se você marcar 2 pontos, se você for uma pessoa segura, um aluno seguro, se você marcar 2 pontos, você traça uma reta do primeiro grau. Agora, do segundo grau, você vai ter que marcar no mínimo 5. Você vai marcar 5, vai ver como vai ficar o gráfico e depois você pode até marcar mais 3 ou mais 4 ou até mais 5. Marcar 10 pontos. Tá? Então, você primeiro faz a tabela. Dessa forma. Então, aqui eu tenho os pontos, os pares ordenados. Eu vou pegar esses pares ordenados e vou jogar lá no meu R2. Tá? Então, é o eixo de x, o eixo de y. Tá? Estou falando lá no plano cartesiano. E eu acredito que você também já viu o vídeo falando de função do primeiro grau. Fala sobre função e fala sobre função do primeiro grau, lógico. Então, eu vou lá no meu plano cartesiano e marco todos esses pontos. Tá? Eu marco 0 e 0 aqui. 1 e 1. 2 e 4. Menos 1 e 1.
Lembrando que sempre primeiro é x e depois é y, sempre primeiro é o valor de x, ó, menos 2 aqui, ó, menos 2 e 4. Ó, marquei 1, 2, 3, faltou aqui, ó, o quinto, ó, 4, 5, faltou aqui, ó. Então, marquei esses 5 pontos, aqui. Aí depois, o que eu faço? Eu vou, a mão livre mesmo, tá? Eu faço essas duas retas com uma régua, né? Ou pego uma folha de papel quadriculado. Depois a mão livre não dá para ser, porque não vai ser uma reta, vai ser um formato de uma parábola. Você vai ligar todos os pontos, ó. Olha aqui, ó, 0 e 0. Então liguei os 5 pontos e formou um gráfico de função quadrática. Tá? Esse é o gráfico de função quadrática daquela função lá, y é igual a x ao quadrado. Percebe que todo gráfico de função quadrática tem um eixo de simetria. O que seria isso, professor? A parábola, o gráfico vai decrescente. Quando ele vai chegar no eixo de simetria, ele vai subir de forma simétrica. Da mesma forma que ele desceu, ele vai subir como se fosse um espelho aqui, ó. Se você dobrar aqui exatamente no eixo de simetria, essa linha de azul vai ficar exatamente em cima dessa outra. Então, ele vai ser decrescente, chegou no ponto mínimo, a gente vai estudar, chamado de vértice da parábola, e ele vai começar a passar a ser crescente, tá? E vai ter um eixo de simetria. Nessa função quadrática, o eixo de simetria é exatamente o eixo de y, mas nem sempre é assim. Tá? Vamos ver, eu vou colocar aqui um outro exemplo. Tá? Essa função aqui, ó. Y é igual a menos x ao quadrado mais 2x. Então, essa função aqui, ó, eu peguei uma função e coloquei na mesma tabela, mesma forma. Então, eu já preenchi a tabela todinha. E eu chamei de alguns valores, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, professor, dos quais valores? Falei que você escolhe os valores, joga lá no gráfico. Quando você achar o eixo de simetria, você já vai saber que você já vai conseguir construir o gráfico todo. Aí você vai chamando, ó, x é menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, 2 vezes menos 1. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 2, menos 3. Quando for menos 1, vai ser menos 3. Quando x for 0, o y também vai ser 0. Então, vai passar naquele ponto 0, 0, né? O ponto de encontro das duas retas. Quando x for 1, menos 1 ao quadrado, aí aqui vai dar menos 1, tá? Não vai dar mais 1 não, porque só 1 está ao quadrado. 2 vezes 1, então vai ser menos 1 mais 2, dá 1, né? Aqui vai ser menos 4 mais 4, também dá 0. E aqui vai ser menos 9 mais 6. Menos 9 mais 6, devo 9, tenho 6, fico devendo 3. Aí eu marco todos os pares ordenados, os valores de x que eu atribuí e os valores de y que eu achei aqui resolvendo as minhas contas, né? Atribuindo os valores. Aí eu vou pegar esses pares ordenados, vou marcar, ó, menos 1 e menos 3, sempre primeiro é x, menos 1 e menos 3, 0 e 0, 1 e 1, aí começou a descer, ó. 2 e 0, exatamente em cima da linha de x, né? Quando o y é 0. E 3 de x e menos 3 de y. Percebe-se que agora o meu eixo de simetria não é exatamente mais em cima do y. Ele já ficou ali em cima ali do 1 do x, né? Então, esse aqui vai ser o meu eixo de simetria. Igualzinho, ele vai começar a subir e depois vai passar a descer. Essa nós chamamos de isso aí uma função decrescente, né? O a é negativo nessa função, eu vou explicar o porquê. Tá? Foi essa função aqui, menos x ao quadrado mais 2, que gerou esse gráfico. E ele ficou diferente do outro. Por quê, professor? Porque é uma função negativa. O a é menor do que 0. Na verdade, o a é quanto? O a é menos 1.
A menos 1 é menor do que 0. Então, toda vez que o A foi negativo, lembra que ele não pode ser 0. Então, toda vez que o A for negativo, ela vai ficar com esse formato aqui. A gente fala que ela vai ficar triste. Tá? No próximo vídeo eu vou fazer um resumo sobre isso. E quando o nosso primeiro gráfico, olha, ficou assim, ó. Qual foi o primeiro gráfico? Y é igual a x ao quadrado. É uma função positiva. O A é positivo. O A maior do que 0. Qual é o valor de A aqui? O valor de A é 1. Então, ela ficou, ó, a gente chama de feliz. Então, se o A for positivo, ela vai ficar com esse formato, lógico, em outro local. E se o A for negativo, ela vai ficar com esse formato aqui, ó. Então, bem fácil, gente. Então, você vai pegar qualquer função quadrática. Já ensinei a identificar o que seria uma função quadrática. Já mostrei. Você vai ter que formar uma tabela. Depois da tabela, você vai achar os pares ordenados, montar o gráfico. E qualquer função quadrática, se você fizer dessa forma, você vai conseguir montar esse gráfico, ok? Sempre atribuindo valores para x, determinando os valores de y, achando os pares ordenados e jogando lá no meu plano cartesiano. Bem, gente, espero que tenha ajudado, tá? Essa é a nossa primeira aula sobre função quadrática. Já vai ter outras aulas sobre função quadrática, tá? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários do vídeo. Eu tô sempre vendo os comentários, sempre tirando dúvida, entendeu? E coloque aí que eu vou estar sempre ajudando. Dê uma sugestão, professor, queria que fizesse um vídeo sobre função do terceiro grau, sei lá, uma outra coisa. E eu vou estar me organizando e fazendo os vídeos aí para vocês, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo.